E aí, pessoal, tudo bom? A gente vai começar mais um vídeo aqui do Ministério Integre, que é o Ministério de Jovens da IBNU, e nós estamos fazendo esse bate-papo, um tipo podcast sobre o livro de Tiago. E hoje, para a gente conversar sobre o capítulo 2 de Tiago, estão comigo aqui o Daniel Pilvezan e o Matheus Tavares. E aí, Dani, tudo bem contigo? Tudo bom, Dilean? Tudo bom, Matheus? Muito bom estar aqui com vocês. O meu olá aí para todo mundo que está assistindo. E vamos para esse bate-papo que eu tenho certeza que vai ser muito edificante. E a gente sabe que o Daniel tá bem, a gente sabe, inclusive, que o papagaio dele ali também tá bem, né? Papagaio, periquito, sei lá. Ele também tá muito bem, a gente vê que a voz dele tá tudo tranquilo, então a gente pode ficar tranquilo. Os animais da casa do Daniel estão sendo muito bem cuidados. E aí, Matheus, como é que você tá? Tudo bom, gente? É um prazer enorme estar aqui com vocês, com duas pessoas muito queridas, e com a terceira, o papagaio aí também se fazendo presente. Vamos para esse bate-papo que vai ser muito, muito bom. Bom, pessoal, e o que a gente está fazendo? Estamos lendo o livro de Tiago junto com vocês, e a gente espera, inclusive, de repente, que você acompanhe não só o nosso vídeo, mas acompanhe também o texto bíblico. Então, nós estamos hoje, vamos conversar sobre o capítulo 2. Espero que você já tenha até lido aí na sua casa o capítulo 2. Se não fez, para a semana que vem nós vamos lançar o capítulo 3. Então faz o seguinte, até sábado você tem o compromisso de ler o capítulo 1, 2 e 3 para no vídeo da semana que vem estar por dentro de tudo aquilo que a gente vai falar. E como que você pode participar com a gente de todo esse ministério? Você pode colocar nos comentários aqui embaixo. Poxa, eu também li aqui o capítulo 2 e foi interessante isso. Achei muito bacana o que o Thiago coloca aqui. Eu tenho uma pergunta. Coloque aí nos comentários que a gente vai podendo ler, participar junto, responder e acompanhar você. E o que acontece? O livro de Tiago, nós falamos, é provavelmente o primeiro livro de todo o Novo Testamento a ser escrito. Tiago é um meio-irmão de Jesus e ele então escreve para os judeus que estão espalhados ao redor de todo mundo. O livro aí, então, ele está sendo escrito durante um período onde a fé cristã estava sendo difundida e estava crescendo somente no meio de uma população bastante judaica. Depois, com as viagens de Paulo, a coisa começa a se estender um pouco e os gentios também começam a entrar. Mas nesse momento da carta de Tiago, nós estamos com um pensamento todo bem judaico em tudo que está acontecendo. E qual que é a grande questão que está acontecendo aqui no livro de Tiago? As pessoas haviam se convertido agora, né? Então elas tinham entendido que o Messias veio, que o Messias é Jesus, e elas então entregaram a vida. Provavelmente essas pessoas faziam parte da festa de Pentecostes em Atos capítulo 2, e agora, depois que terminou a festa, retornaram para suas casas ao redor do mundo, mas elas precisavam de informações sobre como elas deveriam viver a sua vida agora nessa nova perspectiva do reino. E a situação é bastante interessante e delicada. Por quê? Porque o texto vai falar, começar a falar, na verdade, sobre você ter sabedoria para lidar com as questões do dia a dia. E quando a gente pensa nas questões do dia a dia, a gente vê que muitas coisas daquilo que Tiago está falando para aqueles judeus no primeiro século, nós estamos vivendo hoje ainda nas nossas igrejas e na nossa sociedade. Sabedoria para você poder lidar com as provações e as tentações do dia a dia. Sabedoria para você poder ser alguém que tenha capacidade de ouvir as outras pessoas, ser tardio no falar, se irar e já responder com agressividade. Ser, inclusive, alguém que está com os seus olhares bastante atentos para as pessoas que estão passando por situações difíceis. Inclusive, ele vai dizer que a verdadeira religião é exatamente cuidar dos necessitados, dos órfãos e das viúvas. E é aí, então, que ele entra nesse capítulo 2, quando ele começa a falar sobre essa questão que envolve pessoas ricas, pessoas que, inclusive, chegam na comunidade e são tratadas de uma forma diferente do que outras que talvez não tenham tantos recursos e chegam aí com uma aparência talvez um pouco mais debilitada. Bom, se a sabedoria que vem do alto me ajuda a olhar as pessoas e, inclusive, olhar com os olhos de Deus
procurando ajudar e ser apoio àqueles que estão com vulnerabilidade, então o meu olhar não vai estar fixo naquela pessoa que parece estar tão bem, que está com roupas caras e tem dinheiro, para colocá-la numa situação elevada. Pelo contrário, como irmãos em Cristo, todos nós somos irmãos, somos parte do mesmo corpo da igreja, não tem lugar elevado para ninguém. Não existe uma situação de clero e do resto do populacho, né? Todo mundo é irmão em Cristo. E o máximo que nós somos realmente, aqui, eu, Dani e o Mateus, é sermos irmãos. Não existe qualquer outro título ou qualquer outra coisa que traga qualquer tipo de diferença para a gente. Se não há nem títulos, nem nada, também não há nenhum tipo de poder aquisitivo ou outra realidade que possa nos dar algum tipo de percepção diferente. Porém, as pessoas muitas vezes agem dessa forma. Elas começam a fazer essas separações, talvez, a gente vai ver, não sei, para a questão de talvez benefício próprio. E aí, Tiago ele vai desenvolvendo o seu argumento falando sobre isso. Olha, cuidado pessoal, a gente precisa ter critérios corretos na forma de fazer os nossos julgamentos em relação às pessoas que estão chegando ao nosso redor. E aí que fica a pergunta. E aí, Dani? E aí, Mateus? O que será que são esses julgamentos com critérios errados que aqueles irmãos ali, que para quem Tiago está escrevendo, poderiam estar fazendo e que nós hoje podemos, na verdade nós devemos estar atentos para não cometer os mesmos julgamentos errados e não fazer e trazer o erro para dentro da nossa comunidade também? Bom, acho interessante destacar aqui, logo de início, né, esse pensamento de Tiago, fazendo a gente refletir justamente se nós estamos agindo com algum tipo de parcialidade. No texto, né, ele vai falar ali no verso 4, não estão fazendo discriminação, fazendo julgamentos com critérios errados, quer dizer, com qual critério você está definindo ou decidindo quem é mais ou menos importante na comunidade, né, na igreja, enfim, quando nós estamos juntos, nesse tipo de situação. E por quê? Porque o ser humano, ele vai, inevitavelmente, em decorrência da nossa inclinação para o pecado, o ser humano, ele vai fazer distinção. E é aí que entra o evangelho, que nos faz olhar para o ser humano, para o próximo, de uma forma diferente. O mandamento que o próprio Tiago vai colocar aqui, né, o do amor ao próximo. Então, ele menciona esse mandamento logo na sequência aqui, no capítulo 2 mesmo, como forma de dizer que a nossa régua, ela tem que ser a lei que Cristo nos deu, a lei do amor ao próximo. E aí, com base nesse amor de olhar o próximo como a si mesmo, né, amar o próximo como a si mesmo, é aí que a gente vê o verdadeiro critério, porque nós, então, temos a percepção correta de que a graça de Deus, ela atinge todas as pessoas de forma igual, né? Para todas as pessoas, a graça de Deus, ela está aí, e Jesus Cristo amou cada ser humano, e ele morreu por nós justamente nessa demonstração do que vem a ser o verdadeiro amor, um amor que não faz distinção, seja por condição social, seja por origem, qualquer uma que seja. O apóstolo Paulo vai falar sobre isso, né? Ele vai dizer que em Cristo não há homem nem mulher, não há estrangeiro, não há nada disso, né? Não tem rico, não tem pobre, não tem nada disso. Todos nós somos um em Cristo Jesus. E isso acontece porque o amor dele, ele foi manifestado para nós dessa forma. E essa tem que ser a nossa régua, o nosso modelo de amor. Tem que ser pautado nesse amor de Cristo, e não na nossa inclinação pecaminosa, não no interesse pessoal, como o próprio Tiago exemplifica aqui, né? Você está fazendo aí algum tipo de distinção baseado na condição social da pessoa, só porque ela pode fornecer um benefício para você, alguma coisa do tipo, e está desprezando aquela pessoa que tem dificuldade financeira, a pessoa que é pobre e tudo mais. Então, vocês estão fazendo isso da forma errada, porque a régua, o modelo que a gente tem
é o modelo do amor que Cristo nos manifestou, e ele manifestou a todos de forma igual, né? Mateus, quer complementar? Quer colocar alguma outra, de repente, alguma outra situação para a gente poder entender e abrir o leque um pouquinho mais sobre como a gente pode estar fazendo essa questão desse julgamento de um critério errado, agindo com essa parcialidade? Eu gostei muito da fala do Dani. A Bíblia é um livro, ou melhor, é um conjunto de livros, né, que é fundamentada no amor de Deus por nós, pelas pessoas. E a Bíblia diz, né, que Deus faz nascer o sol sobre justos e injustos. Então, se Deus age assim, que é o Todo-Poderoso, quanto mais nós, né, que direito nós temos de agir diferente com o nosso irmão. E eu acho que Tiago enfatiza isso de uma forma que me faz pensar, não só o Dani comentou sobre a questão, né, do a gente tratar o rico de uma forma diferente, buscando o interesse próprio, e eu acho que isso pode acontecer de diversas situações, além de somente a riqueza em si. Às vezes alguém pode tratar uma pessoa que tem uma posição de liderança de uma forma melhor, buscando algum prestígio, e aquele irmão mais novo na fé até mesmo, né, a pessoa acaba tratando ele de uma forma desigual, às vezes até maltratando, ou, pelo contrário, bajulando a pessoa que está numa posição elevada, buscando o interesse próprio. Então, eu acho que quando o Tiago coloca aí essa advertência para todos nós, né, é o momento da gente fazer uma pausa e tentar pensar nas nossas atitudes, como a gente tem tratado as pessoas. A gente está fazendo o bem ao próximo buscando o interesse próprio, ou a gente está fazendo o bem ao próximo porque Jesus fez o bem ao próximo, o bem a todos, né, de forma imparcial, então a gente quer replicar o nosso mestre. Afinal, é muito fácil a gente fazer bem àqueles que nos fazem bem, né? Mas Jesus não deixou esse mandamento, ele deixou o mandamento de amar a todos igualmente. Gente, isso é muito legal e é muito importante. E eu quero chamar a sua atenção agora, que está assistindo esse vídeo, para todo esse conceito que a gente está trabalhando aqui, muito bem elaborado pelo Dani e pelo Mateus. Por quê? Porque tratar as pessoas com parcialidade é realmente um problema sério que acontece sim até hoje. E muitas vezes ele até mesmo misturado com outras realidades. Hoje, por exemplo, uma das coisas que são muito fortes em toda a sociedade e que é muito debatido, até mesmo nas questões acadêmicas, os jovens falam muito sobre isso, por exemplo, tem a ver com a questão do racismo, que é você tratar uma pessoa como sendo inferior. Mas qual que é a questão daquilo que não pode, já que a gente vai tratar a todos com amor e vai tratar a todos sem parcialidade? Eu não posso, então, chegar, por exemplo, o Mateus chega para mim e conta uma piada, e vamos dizer, essa piada é uma piada sobre uma pessoa negra. E aí eu chego pro Mateus e falo assim, seu racista, seu miserável, não tenho mais relacionamento com você. Aí o Dani chega e conta uma piada de loira. E aí eu dou risada. Mas peraí, eu não posso esse, mas eu posso aquele, seja ele outra cor, loiro, seja ele por uma questão étnica, porque ele é judeu, porque ele é asiático, ou porque ele é português, ou sei lá o que foi. A grande questão é que a gente está acostumado a tratar tudo com parcialidade. Nós estamos acostumados a ter uma certa visão e a nossa cosmovisão fica fechada em relação a militâncias que acontecem no nosso dia a dia. E aí, isso é tão complicado que, por exemplo, se eu gosto mais do Daniel do que do Mateus, aí o Daniel chega para mim e dá uma ideia e eu chego e falo assim, pô, mesmo que até eu não concorde muito, mas eu gosto do Daniel, então vamos lá, vamos seguir a tua ideia. Aí, se eu não gosto tanto do Mateus, ele traz a ideia e eu vou fazer de tudo para demonstrar os pontos negativos da ideia do Mateus, só para atrapalhar para aquela coisa não andar para frente e não se desenvolver. Isso é tratar com parcialidade. Então, assim, tratar com parcialidade é tão complicado porque o próprio texto de Tiago vai demonstrar que ela tira da gente aquilo que Tiago nos ensina a ter no capítulo 1, que é a sabedoria. A gente passa a se tornar alguém tão, vou usar até essa palavra mesmo sendo forte, tá? Irracional, que Tiago vai falar assim, vocês acabam agindo com
com todo esse glamourzinho, né, com toda essa questão de cuidado especial com o rico, mas ele faz assim, mas são os ricos que oprimem vocês, são eles que arrastam vocês para os tribunais, são eles que fazem mal para vocês, e você acaba, por causa muitas vezes dessa parcialidade e não perceber que você está agindo com parcialidade, exatamente numa situação dessa. Certa vez, numa discussão, e aqui eu não vou inclusive falar os nomes, nem coisa desse tipo, exatamente por causa disso, mas eu estava participando de uma discussão onde tal pessoa estava falando, você compra tal produto, mas você não sabe que essa empresa usa de trabalho escravo? E ela estava segurando um outro aparelho de uma empresa que também usa trabalho escravo para fazer os seus aparelhos. Aí você fala assim, mas peraí, como é que você está reclamando do outro que está comprando um produto numa loja que foi, enfim, acusada, não foi provado nem nada, mas foi só acusada disso, se você também está usando? E isso é tão sério porque é por isso que Tiago vai falar assim, olha, na verdade, quando você desrespeita um mandamento, você desrespeitou todos. Se você desobedeceu um, você desobedece todos. A grande questão aqui, pessoal, é o seguinte, olha, se você vai agir de forma imparcial, você tem que agir imparcial com todos. Por quê? Porque o amor é imparcial. O amor de Deus é imparcial. Ele não envolve se a pessoa tem cabelo ou se é careca, se ele é mais escuro ou ele é mais claro, se ele tem mais dinheiro ou menos dinheiro. Ele é derramado para todos, de igual forma. A graça de Deus, como foi colocado, o sol nasce para os bons e para os ruins, a chuva vem sobre a colheita dos bons, né, a plantação dos bons e dos maus. Deus age derramando esse amor para com todos. Então nós precisamos ter muito cuidado quando nós estamos pensando sobre essa situação de parcialidade, porque muitas vezes nós podemos estar militando pela imparcialidade sendo parcial. E isso é aquilo que é complicado. E a gente precisa ter essa visão um pouco mais aberta sobre isso para a gente não cair no mesmo erro que aquelas pessoas estavam caindo. Porque isso vai envolver a segunda parte do capítulo, que vai falar sobre essa questão da fé e das obras. A grande questão, pessoal, é a seguinte: aquele que tem fé, ele produz algumas coisas. Ele produz aquilo que envolve exatamente aquilo que Daniel e Mateus estavam falando. Se ele tem fé em Deus, ele vai agir da forma como Deus também age. Mas e aí, Dani e Mateus, como é que a gente pode talvez explicar melhor, entender melhor essa questão? E a gente até conversou um pouquinho antes, o versículo 22, ele é meio central para isso, né? Porque ele diz, você pode ver que tanto a fé como as obras estavam atuando juntas e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. E aí, que exemplos, como é que a gente pode explicar e ajudar os nossos queridos ouvintes aí, ou não só ouvintes, mas o pessoal que está nos assistindo, a entender bem esse capítulo e, principalmente, a colocar em prática esse capítulo nas suas vidas? Bom, eu vou começar então. Eu acho interessante essa colocação de Tiago e faz a gente pensar um pouco no que é ter fé de verdade, né? O que é a fé verdadeira? A gente falar que acredita em Deus, eu acredito que Deus existe. Tiago até menciona, né? Até meio forte, ele fala, bom, até os demônios creem. O que isso significa, né? Mas acreditar não é de fato você confiar e aceitar esse presente que é a salvação, né? Não é a fé verdadeira. E eu acredito que isso tem muito a ver com o modo como a gente se porta com as pessoas. O Sayão faz, no Rota 66, ele faz uma analogia que eu achei muito interessante, né? Ele fala sobre esse capítulo, ele fala que aquela expressão que a gente tem no futebol, né? Quando o jogador acreditou na jogada, quer dizer que o jogador, ele sentou ali, fez uma pose de meditação e falou, essa jogada é boa, ela vale mesmo. Não, quer dizer que ele foi até o final, né? Que ele fez o possível e o impossível ali para que o gol saísse. Então eu acho que é isso que é uma fé verdadeira, é uma fé que ela se manifesta através das obras. Como a gente estava comentando um pouco antes, né? Não é a obra em si que vai te trazer a salvação é pelo sacrifício de Cristo, né? E a aceitação desse sacrifício na sua vida.
Mas quando você aceita, isso tem que produzir, como o Dilean comentou, frutos, tem que produzir uma boa obra. Se eu sou um jornalista meteorológico e eu chego para você e falo, ó, amanhã vai chover, e você fala, pô, legal, eu acredito, eu creio nisso. E aí você vai, deixa seu guarda-chuva em casa, sai de bermuda, chinelo e tá tudo certo. Será que você creu de verdade, né? Eu acho que se você crê em mim, você vai sair com um agasalho, com um guarda-chuva. Então, se a gente crê em Deus, a gente tem que produzir uma obra de crença, né? Uma obra de bondade, de amor, enfim. Eu gosto dessa parte do capítulo de Tiago, porque ele desenvolve um pouco daquilo que ele já estava falando, que a gente acabou de conversar também nos versículos anteriores, né? E ele lança ali 2 exemplos que eu acho interessantes. O primeiro exemplo é o de Abraão. E Abraão é curiosíssimo isso, porque Abraão ele é um exemplo de fé, né? Todo mundo, quando pensa em Abraão, pensa nele como o pai da fé. Não é à toa que o próprio apóstolo Paulo vai dizer lá em Gálatas que ele é o pai da fé. Então, em Romanos também. Então, Abraão ele é um exemplo muito, muito poderoso quando o autor bíblico está escrevendo sobre algum tema, e geralmente relacionado à fé. Agora, na sequência, ele vai lá e usa um outro exemplo que também está num outro extremo, que é um exemplo absolutamente inesperado, que é o de Raabe. Quer dizer, Tiago, ele tanto não faz aquela distinção que a gente estava mencionando agora há pouco, né, que ele considera os 2 exemplos de fé de pessoas que manifestaram a sua fé de forma concreta. Abraão, porque ele de fato ofereceu o filho dele como sacrifício, e antes que isso acontecesse, Deus foi lá e falou, não faça isso. E a própria Raabe, que arriscou a sua vida, quer dizer, a fé que ela teve no Deus de Israel, ela era uma fé tão poderosa na vida dela, que ela não mediu esforços, ela foi lá e escondeu os 2 espiões na casa dela, né? Só que o fato é que Raabe era uma prostituta, e aí é que está o ponto. Abraão, ele é o pai da fé, ele tem muito prestígio na história. É o grande patriarca, né? Assim, né? Exatamente, né? Mas Raabe não, Raabe ela era prostituta, e ela ajudou os 2 espias lá, os 2 espiões de Israel. Então, o que eu quero dizer com isso aqui? Que Tiago ele está mostrando a fé de forma concreta como algo que vem de qualquer tipo de gente. Do cara que você espera e também da pessoa que você não espera que teria fé, né? E aí ele também está nos ensinando não só que a fé e a obra, as obras, elas andam de mãos dadas, que é o que ele vai dizer lá no verso 22. A fé e as obras estão sempre juntas, né? Mas ele também está mostrando aqui mais uma vez a questão da imparcialidade, e eu acho isso tudo muito bonito, porque são exemplos que nos inspiram, né? Primeiro, que a gente se inspira em Abraão, mas a gente também olha para Raabe e pensa, nossa, eu, por pior que eu seja, eu também, Deus aceita a fé que está no meu coração e que se manifesta concretamente no dia a dia. Então, fica aqui até o meu... a reflexão que eu faço aqui para você que está ouvindo, aí, que está assistindo, é essa. Não importa a situação em que você se encontre. A sua fé, ela pode se manifestar no nosso Senhor Jesus Cristo, e de forma como nós lemos aqui nesse capítulo, né, de forma concreta e de forma poderosa, e é essa fé que Deus quer ver manifestada nas nossas vidas. Então é isso. Bom, estamos chegando ao fim, vamos colocar nossas palavras finais, e o que eu gostaria de recomendar? Depois daquilo que Mateus e Daniel agora colocaram, é exatamente aquilo que Tiago recomenda. O que você deve fazer na sua vida a partir de agora que você está assistindo esse vídeo? É o seguinte, versículo 14 do capítulo 2. De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou irmão estiver estiver necessitando de roupa do alimento de cada dia, e um de você disser, vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem por ele lhe dar nada, de que adianta isso? Ou seja, o que você deve fazer?
olhar para as pessoas que estão ao seu redor e entender a forma como você pode ser uma bênção, um canal do amor de Deus na vida delas, sem ficar olhando quem é essa pessoa. Seja ela quem for, ajude através do amor. É isso que você precisa colocar em prática hoje. Matheus, quer dar o seu tchau aí para a galera? Uma mensagem final? Não vou ter uma rima tão bacana como o de Leão, mas muito bom estar aqui com vocês hoje. Eu acho que esse capítulo, o livro todo de Tiago tem muitas aplicações interessantíssimas, e para mim uma lição assim forte de Tiago 2, se eu fosse resumir em uma palavra, é coerência. Se você diz que ama a Deus, você tem que amar o seu próximo. Se você diz que você vive uma vida baseada em amor, você não pode ser uma pessoa imparcial. E chegando, por fim, nessa questão da fé e de obras, né? Se você diz que tem fé, também que tenha obras, que você possa ajudar os seus irmãos, não apenas de palavras, mas que você também tenha uma atitude de fé. Muito bom, pessoal. Vou me despedindo aqui também. Foi muito bom estar aqui com vocês hoje, da gente refletir sobre essa carta tão preciosa e tão prática, como disse aí o Matheus. Eu gosto muito de ler Tiago, porque Tiago sempre tem alguma coisa que ele está mostrando ali na carta e que a gente precisa aplicar nas nossas vidas. E a questão que o Dilean falou e o Matheus também aqui, de nós sermos instrumentos nas mãos de Deus para abençoar as pessoas que estão à nossa volta. Seja você quem for, onde você estiver, manifeste essa fé, manifeste isso através da sua vida, fazendo bem para aquelas pessoas que estão precisando, sendo a diferença que o mundo precisa, sendo a diferença que a tua igreja precisa, sendo a diferença que a tua família, enfim, o seu círculo de amigos e tudo mais, aquilo que essas pessoas precisam, seja você essa diferença, faça você a diferença. Então, esse é o meu recado aqui para vocês hoje, e que Deus abençoe. É isso aí, então, pessoal. A gente se vê no próximo sábado, um novo vídeo. Agora vamos ao capítulo 3 de Tiago. Mas antes disso, amanhã nós temos a nossa celebração online aqui no canal do YouTube da IBNU. Ela sai às 9h30 da manhã. Mas se você está aqui por São Paulo, mora aqui ou está passando por São Paulo, vem fazer uma visita para a gente. Vamos nos conhecer pessoalmente, dar aquele abraço. Vai ser muito importante. Depois disso, continue acompanhando o canal da IBNU aqui no YouTube, porque praticamente todo dia sai um vídeo novo, algo que vai ser de grande valia para você. Se você então ainda não se inscreveu no nosso canal, clica aqui embaixo, se inscreve, curte e compartilha esse vídeo com o maior número de pessoas que você puder. Então, até sábado que vem, um grande abraço para você.